Muito bem. Voltando, iniciando o vídeo 2 da nossa revisão para N2, disciplina Práticas Pedagógicas, Gestão da Sala de Aula. Estamos agora falando sobre a organização do espaço da sala de aula. Mudanças que podem melhorar o aprendizado. 7 possibilidades de mudança eu trouxe para vocês refletirem de forma mais ampla e também para que vocês façam um excelente N2. Primeira possibilidade, reaproveitar as instalações físicas do ambiente escolar. Às vezes nós temos um cantinho, um local que ele não está muito bem aproveitado, está feio, ou poderia ser aproveitado para desenvolver atividades que sejam estimuladoras para as crianças. Então, vamos pensar nisso. 2. Conscientizar sobre a limpeza e a integridade dos espaços. Então, quando a gente conscientiza as crianças, os jovens, os adolescentes sobre a limpeza, eles passam a ter aquele sentimento de pertença, aquele sentimento de conservação. Então, é aquele vídeo, aquela imagem que eu mostro para vocês da criança ajudando a limpar, da criança ajudando a organizar. Então, quando ele participa, ele se constrói como um sujeito integrado naquele ambiente. 3. Integrar a escola à comunidade. Bom, isso aí ele tem que acontecer em todas as escolas, em todas as comunidades. Tanto integrar as crianças, os pais, quanto os funcionários da escola nesse conjunto. Por quê? A criança ela é um ser histórico social. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela existe enquanto sujeito, mas a cultura local, pais, família, comunidade, professores, tudo isso interfere na sua forma de entender o mundo. Então, por isso que é importante que a gente tenha sempre essa interação da escola com a comunidade, para a gente entender também quais são os anseios da comunidade, o que é que ela pensa, tá bom? E tentar trabalhar as questões de conteúdo previsto no currículo, sempre voltado a uma avaliação significativa, que é a avaliação não, desculpa, uma aprendizagem significativa, que é aquela aprendizagem que tem significado, que tem importância na vida real, que tem utilidade. Bom, investir em tecnologias, ótimo. Então, organizar o nosso espaço, investindo em tecnologias, ele promove melhoria também no processo de aprendizado. Como assim? Porque nós somos, via de regra, mais velhos do que os nossos alunos. Algumas décadas, normalmente. Não no nosso caso, né? Porque eu sou jovem e vocês também são, né? Tá, mas quando a gente está trabalhando com alfabetização e séries iniciais, nossos alunos são mais jovens que a gente, então eles têm uma grande possibilidade de já ter ingressado na tecnologia, em diversas tecnologias, e eles se sentem muito mais envolvidos com a aula, com o desenvolvimento de conteúdo, quando nós envolvemos tecnologia. Seja numa sala de tecnologia, seja com o uso de smartphone, seja com o uso da antiga máquina fotográfica. Enfim, vocês podem trazer a tecnologia para agregar na aula. Bom, contar com uma equipe eficiente e motivada. Então, ter a equipe sempre consciente e motivada do papel social da escola, das contribuições que todos podem dar para ajudar nesse processo de ensino-aprendizagem, vai fazer com que a gente repense todo o espaço da escola para que esse espaço seja sempre aprimorado pensando no aprendizado. Não pode ser o cantinho empilhado, entulhado, a gente tem que fazer todos os cantinhos trazer significado, tá bom? Então a equipe, pensando aqui especificamente na escola pública, de merendeira, de pessoas dos serviços gerais que cuidam da limpeza, das pessoas que cuidam do acesso à escola, das pessoas que trabalham na secretaria, das professoras, coordenadoras, diretoras. Então, todo mundo pode pensar de forma integrada no sentido de melhorar a organização do espaço da escola. Tá. Acompanhar o desempenho escolar. Ótimo. Como é que a gente acompanha o desempenho escolar? O que é que o desempenho escolar tem a ver com a organização da nossa sala de aula, a organização da nossa aula na melhoria do aprendizado? Muito bem. Se eu percebo que no momento quando eu utilizo os espaços da escola, na minha aula, nas minhas propostas de intervenção pedagógica, eu tenho melhores rendimentos, quer dizer que esses espaços, a utilização desses espaços e a forma como eu utilizo esses espaços, ele interfere. Então, é uma pesquisa empírica que você, professor, faz a sua própria atividade para você entender também como interagir com esses espaços e fazer com que isso sirva de impulsionamento para os resultados de aprendizado dos alunos. Tá bom? Prática de gestões e de bom exemplo. Tá. Essas práticas de gestões
envolve a todos, tanto gestores, coordenadores, supervisores, como você, professor. A nossa disciplina chama-se gestão da sala de aula. Quando você traz técnicas de recepção das crianças, de acolhida, quando você utiliza esquemas de montagem da sala de aula em círculo para fazer determinadas abordagens, quando você usa técnicas do gancho e outras técnicas para chamar a atenção das crianças, para motivá-las a participar, e você também trazer bons exemplos da sociedade para motivar essas crianças, faz com que você, aspas, transborde as possibilidades de interagir na sala de aula e você vai para espaços que estão presentes na escola, como o jardim, como uma hortinha, o espaço de fora para entender a arborização. Então, você trazer para a escola, trazer para a tua prática pedagógica bons exemplos, também te ajuda a organizar os espaços e também ajuda a melhorar o aprendizado dessas crianças. Então vamos lá. Reaproveitar as instalações físicas do ambiente escolar. Sobre aqueles espaços desperdiçados na escola, mas que poderiam ser aproveitados de uma forma para alguma atividade, sim. Então invista neles. Eu lembro que eu mostrei para vocês os exemplos de espaços entre um corredor que existia quase que só servia para guardar carteiras velhas, e aí se fez a limpeza desse lugar, tiraram as carteiras velhas e colocaram ali murais para expor os trabalhos das crianças e dos jovens que estavam sendo desenvolvidos naquele bimestre. Então isso aí já motiva para se utilizar o espaço, é uma ideia. Outra ideia é a questão da horta, né? Muitas escolas já adotam essa estratégia de ensino que vão muito além de sala de aula, ensinando a plantar, incentivando a consciência para o cuidado com o meio ambiente. Bom, sala de pesquisa. Incentiva o desenvolvimento de forma autônoma, isto é, veja seu aluno como um pesquisador. Dê voz a ele e deixe ele pensar e argumentar por conta própria. Joia. Como a gente estava falando na sequência didática, né? Criar ambientes de pesquisa, criar situações, problemas para que eles possam pesquisar. E essa pesquisa pode ser lá na horta, pode ser nessa sala de pesquisa, pode ser no espaço, de forma que a gente está pensando em aproveitar os espaços. Tá. Sala interativa. Esse espaço pode ser usado para mostrar aos alunos a aplicação prática e dinâmica de conteúdos e também motivá-los a querer aprender e ajudá-los a refletir sobre talentos e carreiras. A gente pode utilizar espaço para fazer receitas, a gente pode utilizar espaço de quadro, a gente pode utilizar também a sala de aula e outros espaços para poder fazer essa interação. Sala de artes. Expandir o currículo de suas turmas e criar um espaço para aulas de arte, música, lutas no sentido de esporte, tá, gente? E o que for viável, porque a gente tem que adaptar sempre as nossas abordagens, as nossas possibilidades de mudança ao que é viável. Não dá para a gente pensar em algo que não é viável, mas sempre algo voltado à música é viável em um dos espaços. O espaço Zen, isso é interessante. Muitas instituições já utilizam a yoga para melhorar o convívio, melhorar o relaxamento, mas mesmo que não seja algo assim tão zen, mas que sejam, por exemplo, um cantinho da leitura, onde a criança possa se espichar, deitar, ficar à vontade, porque muitas vezes a leitura numa carteira, sentado, com o pescoço flexionado para baixo, é o momento mais, vamos dizer assim, repetitivo para essa criança. Então você oportunizar um lugar que ele possa sentar, deitar, se escorar, fazer uma leitura mais à vontade, a gente também pode chamar de um espaço zen e é uma possibilidade ótima de utilização do espaço. Ainda falando sobre o espaço da sala de aula. Algumas mudanças que a gente pode fazer para melhorar esse aprendizado. Esse aqui eu já falei, né? Então vamos pulando. Dicas para engajar os alunos nas atividades escolares. Eu lembro que eu falei para vocês, mostrei alguns exemplos de vídeo, e eu estou trazendo aqui porque eu achei bastante importante para a gente. Vamos lá. Algumas dicas. Algumas opções podem ser aplicadas em sala de aula para melhorar, eu vou trazer 7 para vocês. A primeira é a aprendizagem ativa. Bom, esse método de aprendizagem consiste em incentivar os alunos a investigar o conteúdo proposto. Veja, você não vai dizer o que é, você vai oferecer situações, problemas para que esse aluno
a partir da sala de tecnologia, a partir do material didático que você disponibilizou, a partir de outros ambientes colaborativos, ele possa trazer as informações para serem debatidas. Então, essa é uma possibilidade, tá bom? Segundo, sala de aula invertida. A sala de aula invertida é uma das estratégias que pode ajudar no engajamento dos alunos. Engajamento. Um dos métodos que incentiva o protagonismo dos alunos nesse processo de aprendizagem se baseia em alunos estudando os conteúdos em casa e levando para a sala de aula para tirar as dúvidas. O professor se torna um facilitador. Bom, então veja, quando você faz uma proposta para que os alunos estudem aquele determinado conteúdo em casa e você avisa, olha, tragam as dúvidas para mim na próxima aula, então a tua aula já tem que começar dizendo assim, olha, na aula passada nós falamos de tal conteúdo e agora eu queria que vocês trouxessem as dúvidas. Aí aqueles que realmente fizeram estudar, eles vão ter algumas dúvidas e aí vão dizer, professor, eu não entendi como é que funciona tal coisa. Aí você vai lá, explica no quadro, ou puxa um vídeo, porque tudo isso é um gancho para você iniciar a aula e fazer com que eles sejam participantes de tudo aquilo. Quer dizer, você já incitou ele, já instigou ele a pesquisar, a querer saber, e você vai entrar como esse facilitador do saber, do desenvolvimento. Outra dica é o ensino híbrido. Bom, mesclar modos de ensino vem se popularizando e vocês sabem, né? A questão do virtual com o analógico. Então, os recursos virtuais são utilizados para adaptar as aulas ao modo digital, de maneira o aluno poder controlar o ritmo e o tempo da sua aprendizagem. Para o modo analógico, o método insere-se em sala pela interação entre o aluno e o professor, que nós já conhecemos bem. Então, de modo que você permita um momento que seja tecnológico, e eu vou chamar de digital, e um momento que seja analógico, que é esse momento de interação aluno-professor, presencial aos modos tradicional. Com essa pandemia da Covid-19, esse modelo digital ele foi forçado a ser desenvolvido. Ótimo. Agora, a grande maioria dos professores fizeram esses cursos, eu vou dizer que intensivo, à base da extrema necessidade, desenvolveram vídeos, os alunos estão levando para casa, assistem no celular, no computador, desenvolvem suas atividades, gravam as respostas, enviam ao professor. Então, esse ensino híbrido ele pode estar presente mesmo pós-pandemia, quando as coisas estiverem mais normalizadas. Então, é uma forma também de incentivar os alunos, que eles gostam muito de serem desafiados com essas questões digitais. Cabe a nós nos desenvolver também. Com relação à gamificação, o benefício desse método é a facilidade da absorção do conteúdo, engajar os alunos através de diversão, desafios, diálogos, competição saudável. Bom, a gamificação, ela usa o design de games, de jogos, para trabalhar os conteúdos. Aí você pergunta, professor, mas o game, ele obrigatoriamente tem que ser no computador, no celular? Não. Tudo que você pensar em jogos, em trabalhar o conteúdo em formas de jogos, é uma gamificação, é essa possibilidade de metodologia. Então, falando da matemática, quando você traz uma abordagem de matemática com um jogo, mesmo ele sendo analógico, tangível, que você possa pegar e tal, então isso é uma gamificação. Se você está dando conteúdo de geografia, você criou um jogo onde depois de jogar os dados, caiu uma determinada casa e você precisa de um conteúdo, de um conhecimento para avançar, e você dá o tempo para a criança, para que ela pesquise aquele conteúdo, isso é uma gamificação. Agora também existem aqueles jogos, aqueles games que são disponibilizados na internet, seja online, ou seja em forma de aplicativo para você baixar e desenvolver, também é gamificação. Agora, a gamificação, ela é uma ferramenta que tem que estar ao teu serviço, ao teu favor, para desenvolver o conteúdo, os objetivos e as habilidades que você, professor, propôs. Não pode ser algo solto e sem um direcionamento, tá bom? Com relação à comunicação e à empatia. Vejam, é muito importante que vocês despertem nas crianças tanto o senso da comunicação, da possibilidade de se expressar pelas suas diversas linguagens, dança, música, desenho, grafitagem, como também
a questão da empatia. Então, a empatia é algo que você desenvolve e ajuda os alunos, as crianças a desenvolverem, se colocando no lugar do outro, para entendê-lo, e em entendendo o outro, você passa a respeitá-lo. Então, uma maneira simples de engajar o jovem em sala de aula é se aproximar deles. Quando os alunos sentem a empatia pelo professor, quando ele se coloca no lugar do professor, o comprometimento aumenta. Esse comprometimento entre o aluno e o professor demonstra bons resultados também em campanhas contra a evasão escolar. Muito bem. Adotar uma postura aberta e amigável com os alunos, passando a escutá-los e elogiá-los, pode ser uma forma de estabelecer um ambiente colaborativo. Então, o elogio, sobretudo para as crianças, é algo muito importante para se adquirir a confiança e o respeito deles. Tá bom? Em determinadas turmas, o professor pode ser visto como uma figura superior e autoritária. Mas a gente precisa entender que a nossa missão de professor é formar os cidadãos para essa prática cidadã em sociedade. E o tempo todo, nós, em nossa existência na sociedade, nós precisamos ter empatia para se pôr no lugar do outro, respeitá-lo, e também essa empatia, ela ajudar as nossas decisões e as nossas ações. Tá bom? Então, desenvolver a comunicação e a empatia também é uma das dicas para engajar os alunos nas atividades escolares. Prometi 7, estamos na 6ª. Conteúdos atuais e relevantes. Então, vejam. O livro didático, quando publicado naquele ano, no ano anterior, ele é algo que já traz o conteúdo atualizado e também pensado de forma relevante. Mas nós, professores, também podemos trazer atividades que não estão no livro didático e é a nossa forma de abordar o conteúdo. Então, percebam, quando você traz algo do momento para discutir, para fazer parte do teu desenvolvimento de aula, da tua didática, isso faz com que os alunos se interessem. Veja, logo quando começou essa pandemia, e lá estou eu falando de novo da pandemia, da Covid-19, muitas pessoas ainda não conheciam o que estava acontecendo. Então, eu percebi que muitos professores e professoras trouxeram para o seu conteúdo, para a sua abordagem, naquele momento, algo que envolvesse a pandemia. Seja uma interpretação de texto sobre a pandemia, quando a criança é menor, com elementos gráficos e de imagens apropriados. Professores de geografia trataram de explicar como funcionava a pandemia e continentes e viagens. Professores de história passaram a falar de outras pandemias e de outras doenças que devastaram ou que foram bastante importantes na humanidade. Professoras que usaram a pandemia, textos e palavras geradoras, e aí eu estou me referindo a Paulo Freire, para proporcionar a alfabetização. Então, assim, uma infinidade de coisas e possibilidades que a gente pode desenvolver com temas atuais e relevantes. Seja qual for o tema, a seca do Nordeste, se for o caso, um incêndio que aconteceu, enfim, algo que desperte o interesse por ser atual e por ser relevante. E, por fim, falar do ensino cooperativo. O ensino cooperativo é uma excelente maneira de mobilizar os alunos a se empenhar com um objeto comum. E o que é esse ensino cooperativo? Os alunos que são inseridos nesse método tendem a apresentar melhor compreensão do que é proposto, desenvolve suas habilidades sociais, além de desenvolver o pensamento analítico e o pensamento crítico. Bom, então cabe ao professor certificar que todos os alunos ficaram responsáveis por uma parte do trabalho e que todos eles estão envolvidos. Então, essa proposta, além de engajar os alunos, permite o desenvolvimento de práticas fundamentais para o mundo do trabalho, uma vez que o mercado também ele exige muito do espírito de corpo, exige muito do trabalho em equipe. Então, proporcionar esse desenvolvimento em conjunto, atribuir tarefas, esperar resultados, mediar conflitos, sem dúvida, mediar conflitos para que as crianças elas possam produzir e entender que os conflitos eles vão existir por divergências, porque nós somos seres diferentes, críticos também, mas que a gente consiga
ceder, tanto para respeitar o próximo, quanto para produzir o resultado esperado, que é o desenvolvimento da aprendizagem, né? Então, o ensino cooperativo também ele se configura como uma das possibilidades da gente engajar os alunos, e aí eu gosto de falar dos agrupamentos produtivos, porque é uma cooperação, e o Vygotsky ele fala da zona de desenvolvimento proximal, que eu falo tanto para vocês, e vocês sabem disso, que as crianças elas conseguem dar exemplo ou explicar de uma forma mais próxima do entendimento da outra criança, porque elas estão em fases de desenvolvimento bem parecidas. Então, quando você junta grupamentos produtivos, você vai fazer com que aquela criança que esteja numa zona de desenvolvimento, vamos dizer, eu vou chamar de anterior, embora o termo não seja esse, e uma outra criança que esteja um pouquinho mais avançada, a que está avançada ajuda a que está numa zona anterior a avançar, e a que já estava avançada, por ela ter recrutado elementos para abordar o conteúdo, elementos para explicar, ela também se desenvolve, porque ela já partiu para o nível de entender para explicar, entender para demonstrar, e não só o entender, tá? Então ela também desenvolve com esse processo. Então o ensino cooperativo ele desenvolve tanto os que estão, entre aspas, mais fracos, quanto os que já estão mais avançados. Bom, e fazendo uma pequena conclusão, enganjar os alunos pode parecer complicado, porém hoje com acesso às tecnologias, essa ação pode ser mais prática do que parece, né? Há uma série de inovações didáticas que pode ser adotada pelo professor para a gente instigar o aluno a garantir essa aprendizagem da turma. Bom, temos que ser otimistas para contribuir muito na elaboração dessas aulas, né? Uma vez que os resultados nem sempre podem ser o que se espera. A gente pode tanto surpreender positivamente, quanto infelizmente negativamente, e a gente precisar rever os nossos, não falo nem os nossos conceitos, muito mais as nossas abordagens didáticas, metodológicas, ter o entendimento de que a gente precisa conversar com outros professores, com os alunos, com pais, para entender como eles nos enxergam, o que a gente pode contribuir para melhorar esse processo de aprendizagem, a qualidade desse processo. Falando do livro didático, recurso presente na grande maioria das escolas brasileiras. Quando bem utilizado, o livro didático ele pode ajudar o professor no estabelecimento das atividades e também para engajar os alunos. Bom, então, finalizando aqui com vocês, eu quero dizer que esses conteúdos que nós abordamos nesse segundo bimestre desse semestre, ele foi muito mais online, aliás, ele foi todo online, né? Nós não tivemos encontros presenciais, mas pelo feedback que eu tive de vocês durante os nossos contatos pelo Teams, ao vivo, eu percebi que vocês estão indo muito bem, vocês estão desenvolvendo, têm participado bastante, eu tenho ouvido depoimentos muito, muito maduros de vocês, com elementos científicos, uma forma de abordar muito apropriada para um pedagogo, para uma pedagoga. E isso é muito bom porque vocês estão se apropriando dos conceitos, estão se apropriando dos conteúdos, estão se desenvolvendo enquanto profissionais, né? Então, assim, vocês estão adquirindo essa bagagem, essa experiência, essas habilidades também para se inserir no mercado de trabalho, né? A gente sabe que todos nós precisamos de emprego, de nos sustentar, e eu estou vendo que vocês estão indo muito bem. Parabéns, mesmo com todas as nossas dificuldades. Bom, por fim, eu quero agradecer a paciência de vocês. Estudem, assistam esse vídeo mais de uma vez, leiam o texto da revisão, façam uma boa prova com calma, leiam, respondam com calma, tá bom? Dedique-se, transborde de conhecimentos e aprendizados e acredite que tudo vai dar certo, tá bom, gente? Está aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp você já tem. Um abraço, tudo de bom. Vou encerrar aqui o vídeo 2. Quem precisar pode me chamar no privado, tá bom?